Capítulo 1. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao turno de Abias. Sua mulher, Isabel, era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de todo o coração a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Contudo, Isabel era estéril, e ambos já estavam avançados em idade, e não tinham filhos. Um dia Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus, no turno de sua classe. Seguindo o costume sacerdotal, ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e queimar incenso. Enquanto todo o povo estava reunido do lado de fora, orando no momento da queima do incenso, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, em pé, à direita do altar do incenso. Zacarias, ao vê-lo, ficou perturbado, e o temor tomou conta dele. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará João. Ele será motivo de alegria e exultação para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois ele será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca beberá vinho ou bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor, com o mesmo espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, preparando assim o povo para o Senhor. Zacarias disse ao anjo: Como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher também está avançada em idade. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que está na presença de Deus, e fui enviado para lhe falar e trazer estas boas notícias. Agora você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não ter crido em minhas palavras, que se cumprirão a seu tempo. O povo estava esperando por Zacarias, admirado com sua demora no santuário. Quando finalmente saiu, ele não conseguia falar com eles, e eles perceberam que ele tinha tido uma visão no santuário. Ele fazia sinais para eles e permaneceu mudo. Assim que o período de seu serviço terminou, ele voltou para casa. Depois desses dias, sua mulher Isabel concebeu, e por 5 meses se escondeu, dizendo: O Senhor agiu assim comigo, nestes dias em que se dignou tirar-me o opróbrio de entre os homens. 6 meses depois, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um homem, chamado José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Salve, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar que tipo de saudação seria aquela. Então o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você encontrou favor diante de Deus. Você conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso se não estou vivendo com meu marido? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até mesmo seu parente Isabel já está grávida de um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que diziam ser estéril, pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressadamente para a região montanhosa, para uma cidade da Judéia, e entrou na casa de Zacarias, e saudou Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, o bebê em seu ventre saltou, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. Mas como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha a mim? Pois assim que a voz da sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê em meu ventre deu um salto de alegria. Bem-aventurada é aquela que creu, pois o que lhe foi dito pelo Senhor se cumprirá. Então Maria disse: Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois ele olhou para a humildade de sua serva. De agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o Poderoso fez grandes coisas em meu favor. O seu nome é santo, e a sua misericórdia estende-se aos que o temem, de geração em geração. Ele demonstrou a força de seu braço, dispersou os que em seu coração manifestavam orgulho. Derrubou governantes de seus tronos, mas exaltou os humildes.
abasteceu de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Ajudou Israel, seu servo, lembrando-se da sua misericórdia, conforme prometera aos nossos antepassados, a Abraão e a seus descendentes, para sempre. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. Sua mulher, Isabel, pertencia à linhagem de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de coração a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Contudo, não tinham filhos, pois Isabel era estéril, e ambos já estavam em idade avançada. Certo dia, Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus, pois era a sua vez. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi escolhido por sorteio para entrar no santuário do Senhor e oferecer o incenso. Toda a congregação do povo estava do lado de fora, orando durante a oferta do incenso. Apareceu-lhe então o anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias ficou perturbado e, tomado de medo, sentiu-se apavorado. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua prece foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe porá o nome de João. Ele será motivo de alegria e exultação para você, e muitos se alegrarão com o nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde o ventre de sua mãe. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o seu Deus, e o precederá no espírito e na virtude de Elias, para fazer reconciliar os pais com os filhos e os desobedientes com a sabedoria dos justos, para preparar ao Senhor um povo bem disposto. Zacarias perguntou ao anjo: Como saberei que isto acontecerá? Sou um velho e minha mulher também já está avançada em idade. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, que assiste diante de Deus, e fui enviado para falar com você e trazer estas boas novas. E eis que você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que estas coisas acontecerem, por não ter acreditado nas minhas palavras, que se cumprirão ao seu tempo. O povo que estava esperando se admirava da demora de Zacarias no santuário. Quando ele finalmente saiu, não conseguia falar com eles, e eles entenderam que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias, acenando para eles, permanecia mudo. Terminados os dias de seu ministério, Zacarias voltou para casa. Depois desses dias, Isabel, sua mulher, concebeu e se manteve reclusa por 5 meses. O Senhor fez isso por mim nos dias em que se dignou a tirar minha humilhação perante todos, dizia ela. 6 meses depois, Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras e se perguntava que tipo de saudação seria aquela. Mas o anjo continuou: Não tenha medo, Maria, você encontrou graça diante de Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará para sempre sobre Jacó, e o seu reinado não terá fim. Maria perguntou ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem e não vivo com nenhum homem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Por isso, o menino que nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Até mesmo Isabel, sua parente, está grávida de um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para ela, a quem chamavam estéril, pois nada é impossível para Deus. Então Maria disse: Sou a serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a sua palavra. E o anjo se ausentou dela. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas para uma cidade na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ao ouvir Maria saudar Isabel, o bebê saltou em seu ventre.